Boa tarde, Shabbat Shalom para todos vocês que estão aqui me assistindo ao vivo pelo Instagram. É uma alegria estar aqui ao vivo com vocês. Eu queria aproveitar esse momento aqui com vocês. Vamos falar de uma coisa muito importante. Vamos falar de caridade, de bondade e como que isso é um sinal tão relevante sobre o período de fim dos tempos. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes da posição do ser humano em tudo isso. Eu não sei se vocês já têm essa noção, de quem está me assistindo tem essa noção da importância do ser humano em todo o plano divino, e espero que seja uma bênção na vida das pessoas. Vamos tratar de notícia da atualidade e vamos traçar com o conhecimento bíblico. E é por isso que a forma que eu ensino é diferente. Eu integro essa visão na nossa vida. Para quem não me conhece, eu faço questão de tirar a Bíblia da religião. Eu faço questão disso. Porque se você quer fazer um aprofundamento nas Escrituras e realmente enxergar a sua vida na palavra de Deus, do Criador Yahweh, você tem que tirar a Bíblia da religião. E é essa a forma que eu ensino. Por isso que quando, por exemplo, os grupos de mentoria, quando eu ensino, eu tenho as aulas que eu vou explicando, né? E aí eu trago assuntos que são normais para a gente. Eu trago assuntos de ciência, assuntos de saúde, assuntos de tecnologia, de geopolítica. Quando você está, talvez, inserido demais nessa realidade, você acha, nessa experiência física que nós estamos, você acha que tudo aqui é real e tudo aqui é só o que existe. E aí que a Bíblia, que a palavra do Criador, ela cai nesse campo mais nebuloso de religião, e é por isso que a pessoa não consegue viver a palavra. Então, enquanto você não enxergar a palavra, a Bíblia, a Torá, de uma maneira totalmente integrada com tudo da sua vida, você não vai conseguir vivê-la, sabe? Você vai achar que o que os profetas tinham era algo impossível para você. Você vai achar que você é um ser humano diferente do que os profetas eram, do que Moisés foi, do que Abraão foi, e não é bem assim, gente. Não é bem assim. Vamos começar, e eu quero começar falando de uma notícia muito relevante. Acredito que a maioria já viu essa notícia, que é a respeito. Eu não vou tecer muitas críticas, porque a gente não sabe como é essa plataforma, né? Mas eu tenho que trazer para vocês a realidade. A realidade é que a Câmara de São Paulo aprovou um projeto de lei que institui uma multa de até 17 mil reais para instituições e até pessoas físicas mesmo, né? Que não seguissem certas regulamentações ao alimentar desabrigados. Aí isso me chamou a atenção, eu fui lá ler, e nesse projeto de lei, que foi aprovado no dia 28 de junho, tá? Super recente. E não, eu vi a notícia no dia 26, eu acho que aí eu gravei o Reel aqui no Instagram. E aí foi aprovado, e detalhe, sabe em quanto tempo esse projeto de lei foi aprovado? 28 segundos. Eu não sabia disso, eu estava lendo a notícia agora para comentar com vocês. O negócio foi aprovado em 28 segundos. Eu olhei e falei, mas que palhaçada é essa, né? Aí eu estava lá lendo, por quê? Porque não tinha contraparte, não tinha quem falasse contra ou quem argumentasse. Isso é estranho. E aí eu fui ler quais são as regras que as pessoas deveriam seguir ao oferecer refeição para desabrigados. Olha só, a pessoa ou a ONG tem que ter um cadastro na Secretaria da Prefeitura, ela tem que ter autorização da administração municipal, tem que apresentar um plano detalhado que define onde, quando e quanto será distribuído de alimento, e aí tem uma tabela com determinações de tudo que você tem que informar. Outro ponto é, caso essas regras não sejam cumpridas, a pessoa física ou as entidades seriam obrigadas a pagar como multa 50 taxas lá, que é o FEPS,
que dá R$ 17.680. Eu falei, velho, que palhaçada é essa? Então quer dizer que se eu, uma pessoa, quero ajudar alguém, algum morador de rua, eu não posso fazer uma comida na minha casa e levar. Você não pode. Uma ONG que nasce com esse propósito tem que seguir regulamentações, que você tem que montar um local para servir a comida. Sim, todo mundo tem direito à dignidade, mas, cara, a pessoa, primeiro de tudo, precisa comer. Então tá bom. Além disso, mais uma regra. No caso de reincidência, os doadores perderiam o credenciamento por 3 anos. Então aqui no caso de ONG, né? Segue. E esse projeto de lei foi aprovado em 28 segundos. Só que isso aqui teve uma repercussão negativa, obviamente, e aí o vereador em si, o vereador Rubinho Nunes, do Partido União, ele recuou e falou assim que vai suspender para discutir mais com a sociedade. Então o negócio voltou e ficou em stand-by. Ah não, foi aprovado em 25 segundos, não foi em 28 não, foi mais rápido ainda. Beleza, então tá bom. Isso na hora me acendeu um alerta, porque acredito que vocês saibam, ou talvez se não souber tudo bem também, que o ser humano ele é o maior farol para mostrar para a gente o período de fim dos tempos. Toda a criação foi idealizada por Deus, girando em torno do homem, do ser humano. Toda a criação foi sujeita ao ser humano. Até as leis estão se moldando na iniquidade, na perversidade. E a gente vai falar de lei hoje, de leis iníquas e leis perversas. Vamos falar de Sodoma e Gomorra. Eu tenho informações aqui para vocês, para mostrar o status daquela sociedade. Vamos falar da sociedade do dilúvio e vamos comparar com a nossa, porque é muito importante, porque é premissa bíblica de que a gente volte aos mesmos moldes da antiguidade, para o Criador determinar uma destruição absoluta, que é o que vai ser o juízo final, que a terra vai ser consumida com fogo e tudo mais. A gente tem aquela passagem que o Mashiach, que Jesus fala, os dias da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. O Mashiach falou assim, no dia da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que as pessoas casavam, se davam em casamento, comiam e bebiam e veio a destruição de súbito, repentinamente. E as pessoas não perceberam. A gente vê lá em Gênesis falando que as pessoas, elas eram más, totalmente más. E fala assim na palavra, eu não trouxe o verso, todos os pensamentos do seu coração eram maus. O nível de maldade estava tão grande, as pessoas só praticavam maldade. E o que repousava no coração delas era a perversidade o tempo inteiro, a violência, a maldade o tempo inteiro. E a gente sabe que o Criador sonda os nossos corações. Então, tudo que está conduzindo o seu coração, os pensamentos do seu coração, eles estão expostos para Deus. O que ele está vendo é sempre a intenção do seu coração. Fala que lá as pessoas eram más o tempo todo, era uma sociedade muito violenta, e no momento do dilúvio foi justamente aquele episódio dos anjos, dos sentinelas, que desceram no Monte Hermon e se relacionaram com as mulheres humanas e geraram a prole deles, e daí vieram os gigantes, os Nefilim na Terra. Tem uma aula da mentoria que eu explico muito esse assunto, e aí eu trago várias comprovações da existência desses gigantes e tudo mais. Recomendo demais quem quiser participar. Aí, mas voltando, que eu lembrei dos gigantes, é muito interessante esse assunto. Foi a partir deste momento, e lá na palavra diz que a terra estava contaminada, a criação, os animais estavam contaminados e o homem estava contaminado. Então, a genética humana, animal e a própria natureza estava corrompida.
corrupção genética. Eu não sei se quem está aqui na live ao vivo lembra que quando eu falei da vaca vermelha lá em Israel, eu falei da abominação da desolação, e é o hibridismo. Volta, acho que umas 2, 3 lives atrás, depois vocês assistem, quando eu falo do hibridismo, do método CRISPR, não sei o que, edição genética, com relação à abominação da desolação que falava o profeta Daniel, certo? Mas depois, fica aqui. E aí, a gente vê que aquele momento do dilúvio era um momento que o Criador ele viu que precisava dar uma limpeza absoluta por causa da maldade. Principalmente a maldade no ser humano. Os únicos que foram salvos foi Noé e sua família. Por quê? Porque eles eram puros em suas gerações e porque ele foi considerado justo perante Yahweh, perante Deus. Então vemos que a condição do ser humano, o seu posicionamento, a intenção do seu coração faz toda a diferença. E uma chave que o Mashiach, que Jesus nos deu, é a falta de amor como sinal dos fins dos tempos. E é por isso que eu comecei a falar tudo em cima dessa reportagem, instituindo uma lei, não proibindo, mas dificultando muito a caridade. E a gente vai ver a importância da caridade. Eu vou começar a falar, então, e em vários momentos, o Criador ele estabelece algumas figuras, alguns referenciais de bondade, de maldade, de justiça, de fidelidade, certo? A gente vê várias vezes linguagens aparecendo e nomes sendo empregados, e eles são códigos, chaves, para você ter noção do que está dizendo. Então, a gente sabe que Babilônia é um nome que simboliza corrupção, prostituição, pecado extremo, iniquidade. A gente tem o Éden é como algo bom, tanto que antes de Sodoma e Gomorra e as outras 5 cidades e o Egito serem destruídos, a palavra diz que era como o jardim do Éden, o Egito era como o jardim do Éden, próspero, frutífero, abundante e tudo mais. Então a gente tem essas referências para se basear, para a gente conseguir ter essa imagética aqui. Tudo bem. E a sociedade do dilúvio, ela, em vários momentos, ela é comparada a Sodoma e Gomorra. Lá no finalzinho, em Apocalipse, Israel é chamada de Sodoma e Egito. A gente vê que Egito e Sodoma também é um referencial de maldade, iniquidade, pecado, perversidade. Vamos falar um pouco de Sodoma. Quando o Criador ele decidiu destruir Sodoma, ele fala assim: destruirei a cidade de Sidom, a gente fala Sodoma, e suas cidades vizinhas. Eram 7 cidades. É que a gente conhece mais por Sodoma e Gomorra, mas era Sidom e Amorá. E aí tem várias as outras cidades, Admar, Zeboim, Soar e outras. E essas cidades estão cheias de pessoas perversas. E como que era a população nessas cidades, nessa região? Eram cidadãos orgulhosos, egoístas, e eles eram felizes, eles ficavam satisfeitos com a maldade, com a perversidade. Tinham leis cruéis, e essas cidades elas eram símbolos de perversidade. Elas tinham um costume mesquinho, que eu pesquisei para trazer para vocês. Olha que coisa horrorosa. Tinha um costume na cidade de Sodoma que era assim: se aparecia um pobre, tá? Um miserável, e essa pessoa pedia dinheiro para comprar comida. Então, o morador, ele dava uma moeda, e essa moeda tinha uma marcação daquele dono, aquela pessoa, ela tinha digamos assim, um dinheiro próprio. E essa moeda identificada, ela podia ser dada ao pobre, só que o pobre, quando ele ia tentar comprar comida com essa moeda, ninguém vendia para ele. Essa moeda não era aceita. Até ao ponto que esse coitado ele ia ficar vagando pela cidade até morrer de fome.
Cara, quanto tempo uma pessoa leva para morrer de fome? Demora, né? Não é rápido para uma pessoa morrer de fome. Sede é mais rápido. A pessoa vive menos tempo com sede. Mas fome demora um tempo. Então, aquela pessoa ficava sofrendo, agonizando, ninguém ajudava até ele morrer de fome. E por que ninguém ajudava? Muita gente má, certo? Mas a maldade, a perversidade era instituída nessa sociedade. E é por isso que essa notícia me chamou tanta atenção. Porque o negócio está virando lei. Olha só, eu vou falar algumas leis de Sodoma para vocês. Se você alimentasse um pobre, você era condenado à morte na fogueira. Ninguém pode convidar um desconhecido para a sua casa. Lembra que Lot, o sobrinho de Abraão, ele convidou aqueles dois mensageiros que a gente sabe que eram anjos? Isso já era um crime. Qualquer estrangeiro que passasse por Sodoma, por Sedom, seria maltratado, roubado e abusado sexualmente. O cara era estuprado. Meu, o que é isso? E por isso também a gente vê aquele momento dos homens, e tinha até crianças no meio, então você vê que a maldade estava em todos os níveis daquela sociedade. Tem uma outra lei. Olha que absurdo isso. Se um homem agredia outro até que sangrasse, o juiz condenava o ferido a pagar honorários médicos ao seu agressor, por prestar o serviço de sangria que os médicos aplicavam. Então, digamos assim, um homem briga com o outro. Um deles fica muito machucado e sangra. E aí eles iam com essa causa para um julgamento. No julgamento, quem era condenado era aquela pessoa que sangrou, que foi machucada. Por quê? Ela era condenada a pagar honorários médicos, ou seja, o honorário médico. Ela era obrigada a pagar o honorário médico para o seu agressor, porque ele fez o serviço, o trabalho de sangria. Tem gente que fazia com aqueles bichos sanguessuga na pele e tudo mais. Um tratamento mesmo, meio escroto, mas um tratamento. E você vê que a pessoa, ela machucada, aquela que sangrou, ela tinha que pagar isso para o agressor, porque o agressor é como se fosse um tratamento. Inclusive, tem uma curiosidade, a filha de Lot, o nome dela é Plotit, alimentou um mendigo. E ela foi presa, é uma filha de Lot que faleceu, não é uma daquelas duas que foram com ele, fugiram de Sodoma. Ela foi presa, despida, cobriram o corpo dela com mel e ela foi colocada sobre a muralha da cidade para morrer picada pelas abelhas. Esse relato está registrado num livro de literatura judaica que se chama Sanhedrin, página 109. Agora, não sei se vocês conheciam isso, mas estão conhecendo agora o nível da maldade e da perversidade em Sodoma. Eu fui até Sodoma para a gente ver a que ponto chega a maldade, e a gente vai voltar um pouco para falar um pouco de Torá, um pouco dos mandamentos. Lot e sua família, eles foram poupados. E a esposa dele, a gente sabe, recebeu a punição de ser transformada numa estátua de sal, porque ela olhou para trás, mas no sentido do pensamento semítico, esse olhar para trás era se arrepender e se apegar àquilo. Gente, Lot foi livrado e tudo mais, mas, poxa, ele convivia nessa sociedade. Como que você consegue viver num lugar assim? Como que você consegue conviver com isso? E ela virou uma estátua de sal, inclusive é chamado de sal sodômico, melach sedomite. E logo depois, logo na sequência da destruição de Sodoma, teve uma chuva de sal. Muito interessante. Quando a destruição de Sodoma se completou,
Um enorme lago de sal e betume, que é Pish, né, se espalhou na porção leste do deserto lá de Israel, de Judá. E esse lago, ele recebeu alguns nomes na época, que eu vou falar aqui. Yam HaMelach significa o mar de sal. Hayam HaKadmoni, o antigo mar. Yamah Shel Sedom, ou mar de Sedom. Ou Yam HaAravá, que significa mar de Aravá. Muito tempo depois da morte e ressurreição do Mashiach, e que ele subiu aos céus, e aí os apóstolos se dispersaram pelo mundo para pregar, anunciar o evangelho e tudo mais, que teve o nascimento da igreja do cristianismo, acho que mais de 300 anos depois, diz os relatos de que os monges cristãos, eles deram o nome de Mar Morto a esse lago, porque não havia nenhuma forma de vida nesse lago, por causa da concentração de sal, que é registrado em 33% a concentração de sal, tanto que tudo boia lá no Mar Morto. Então, vamos agora voltar aqui para Mateus, capítulo 24, verso 37 a 39, quando Mashiach fala, tal como nos dias de Noé. Foi na oportunidade do dilúvio, vou trazer umas curiosidades da contagem do tempo para vocês. Foi na oportunidade do dilúvio que o Criador, ele definiu o prazo do plano humano na Terra. Quando ele fala assim, meu espírito não contenderá para sempre com o espírito humano. Então, o tempo que o homem viverá é 120 anos. Só que aí tem muita gente que fica na dúvida, ué, mas vários homens viveram mais de 120 anos depois que o Criador falou isso. Na verdade, a contagem do tempo para Deus é diferente da nossa, certo? De acordo com o livro de Jubileus, a gente aprende que esses 120 anos, na verdade, são 120 jubileus. Cada jubileu 50 anos, então nós temos 6.000 anos, que é o plano de redenção da humanidade, porque no ano 7.000 é a volta do Mashiach, é a volta de Cristo. Então, na segunda vinda do Mashiach, de Jesus, do Filho do Homem, será um novo tempo para a humanidade, o início da eternidade no mundo vindouro, da vida eterna. Vai ser o início da vida eterna, certo? A maldade era grande e generalizada e disseminada nos corações. Aí eu já falei logo no começo que a terra era corrompida e toda a carne era corrompida, as mutações genéticas e tudo mais. E é por isso que ele decidiu destruir tudo. Se você lê Levítico 19, eu até recomendo que leiam Levítico 19. Tem um momento lá que o Criador instrui para não misturar, quando você tem a lavoura, para você não misturar as sementes. Você nem pode plantar sementes diferentes num campo, para que elas não se misturem. Lá diz também que você não pode colocar animais diferentes dentro do mesmo cercado para que eles não cruzem, hibridismo. Então hoje, quando a gente vê alimentos transgênicos e aí a gente vê essas inovações na genética, ele não gosta de mistura. Misturar linha e lã não pode. E se a gente for olhar mais para a parte prática, científica disso, o que tem a ver misturar linho e lã? Nós somos, vamos lá, vamos falar de ciência. Nós somos seres elétricos. Nós temos eletricidade percorrendo pelo nosso corpo e o equilíbrio dos nossos órgãos seguem frequências. Então, frequências elétricas. Dependendo da roupa que você usa, ela pode te deixar doente. Ela prejudica as suas trocas elétricas no seu organismo. E é isso que acontece. Então, quando você tem linho e lã, ou então você vê aquelas roupas assim, poliéster, essas misturas assim, vai te fazer mal. Se a gente parar para ver o tanto de coisa para debilitar o nosso corpo, hoje em dia a gente está cercado.
É poluição do ar, é poluição eletromagnética, a água nossa que tem muito cloro, tudo. Fora medicamentos que a gente toma, outros medicamentos que a gente é obrigado a tomar desde a infância e tudo mais, mas eu não vou falar nada aqui. Tudo isso impacta na sua saúde. E aí, o que eu queria trazer? Em Levítico 19, versos 9 e 10, fala um ponto muito interessante. Vou olhar aqui no Bíblia Online, só para ler para vocês, muito interessante. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegará totalmente, nem as espigas caídas colherás da sua cega. Semelhantemente, não rabiscarás tua vinha, está estranho isso aqui, nem colherás os bagos caídos da sua vinha, deixá-los-ás para o pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Isso significa que, quando você tem a colheita, você vai colher as bordas dessa colheita, você não pega. O que cair no chão, você não pega. Por quê? Para que aquele pobre necessitado, aquele estrangeiro que não tem morada, para que ele pudesse se alimentar. Gente, é lindo isso. Olha a preocupação, olha a perfeição do mandamento. E no verso 34 do capítulo 19 também, de Levítico, fala assim: como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Significa que o estrangeiro, ou seja, aquele que não era natural do povo, que não era nascido em nenhuma das tribos, o coitado lá que estava vagando, ele era tratado com respeito, ele era acolhido, alimentado. E se ele quisesse ser, aqui não está falando, tá? Mas mais para frente na Torá fala, se aquele estrangeiro ele quisesse ser inserido no povo, bastava que ele seguisse a constituição daquele povo, que é a Torá. Ele simplesmente, se ele seguisse as leis, os mandamentos, ele seria considerado um cidadão. Justo demais isso, né? Isso é muito justo. Vamos lá. Inclusive, no capítulo 20, logo na sequência, no verso 2, o mandamento diz assim, para que nem mesmo o estrangeiro entregasse o seu filho a Moloque. Que Moloque era uma divindade que exigia um deus estranho, mais um demônio aí, né? Exigia o sacrifício de crianças. Então a pessoa pegava o filhinho, bebê ou criança pequena, colocava dentro da barriga de uma estátua, que era esse raio desse Moloque, e aquilo lá estava pegando fogo. Então você ofertava os seus filhos para Moloque. O mandamento aqui fala que isso vale para o natural do povo e para o estrangeiro. Então até o estrangeiro também tinha que seguir isso. Olha a importância que o Criador dá para o estrangeiro, para o peregrino. E quando eu falo que existem aqueles símbolos, aquelas pessoas-chave que são os exemplos que levantam para a gente com o tempo na palavra, a gente vê em Gênesis capítulo 18, verso 1 a 15, que mostra Abraão, que ele estava na porta da tenda dele, e ele viu aqueles 3 homens, e ele acolheu aqueles homens, e ofereceu carne, manteiga, tudo mais, que a gente sabe que eram os anjos do Senhor, certo? E a marca registrada de Abraão era a sua bondade, era a sua gentileza. É dito que Abraão, ele ficava sempre na porta da tenda dele, atento a cada peregrino que passasse. E o que ele fazia? Ele acolhia aquela pessoa, ele convidava aquela pessoa para vir à tenda dele, ele oferecia água, porque imagina um cara no meio do deserto vagando, ele oferecia água, comida, e em troca o que ele fazia? Ele falava do Deus único, do Elohim vivo, do Criador. Vejam só, olha a tática.
Ele poderia deixar o peregrino morrer. Abraão era rico, ele não precisava disso. Realmente, ele não precisava, mas ele fazia. E foi com ele que o sobrinho dele, Lot, aprendeu. Porque quando Lot viu os dois anjos, aqueles dois homens, ele estava onde? Na porta da cidade. Ele estava na porta da cidade para hospedar peregrinos, para ajudar necessitados. E aí eu quero ler para vocês uma parte muito linda que está no livro de Tiago, capítulo 2, verso... Eu vou ler do 14 ao 18. Olha que lindo. Eu vou ler numa tradução do aramaico, tá bom? Verso 14. Qual é o proveito, meus irmãos, se o homem disser, eu tenho fé, e não tiver obras? É a sua fé capaz de dar-lhe vida? E se um irmão ou irmã estiverem nus e com falta de comida para o dia, e um homem lhes disser, vão em paz, aqueçam-se e saciem-se, e não lhes der o que é necessário para o corpo, qual é o proveito? Assim também, somente a fé sem obras é morta. Porque um homem lhe dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Como que você demonstra? Aqui a palavra é emuná. Emuná significa fé, fidelidade e confiança. Não é apenas fé. Então, sempre que na sua Bíblia que você lê a palavra fé, você coloca fidelidade e confiança. Você vê que muita coisa da compreensão vai mudar. Por isso, quando você vê que a maneira de você comprovar, de você apresentar a sua fé, a sua emuná para Deus, é através das suas obras. As suas obras de justiça, ou então, tem Bíblias que falam boas obras, mas quando você pega tradução do hebraico e do aramaico, você tem mitzvot, mandamentos. Boas obras, na verdade, são a prática dos mandamentos, porque o Criador instituiu. Ele instituiu o que é uma boa obra, o que é uma obra de justiça. É um mandamento. E o que é o praticar um mandamento aqui? Você alimentar pobres, órfãos, viúvas e necessitados. E voltando aqui para a matéria, o que está virando lei? Que os caras agora recuaram, não sei se vai avançar, talvez avance, por causa do período que nós vivemos. O que está acontecendo? Eles estão baixando uma lei para multar quando a pessoa vai alimentar um pobre, um necessitado. Você quer sinais de fim dos tempos? Tem furacão, tem terremoto, tem a terra abrindo, tem um monte de buraco abrindo, né? Um sumidouro assim. Tem, que mais? O clima tá maluco, a gente está com muita variação da ressonância Schumann, a gente está com as estações bagunçadas, a gente vê que o sol está diferente, o céu está diferente, a lua está diferente, as estrelas estão diferentes, tem estrela apagando. Todos esses são sinais. Tudo isso é sinal, sim. Mas, se o ser humano despertasse e se arrependesse dos seus pecados e caminhasse no caminho, na verdade, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, se as pessoas voltassem para o caminho, ou seja, se elas voltassem para os mandamentos, para corrigir o caminho delas, para corrigir a vida delas, para agir com amor, não precisava de nada disso. Acho que foi Paulo que escreveu que a criação geme em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Elohim, dos filhos de Deus. Então, a criação geme em dores de parto, esperando o quê? Esperando que os filhos genuínos, que são aqueles que têm o selo de Elohim vivo, que têm a marca na testa e na mão direita, esses se manifestem.
O mal está crescendo, a iniquidade, violência e imoralidade. É isso aí. Tudo isso é sinal. Eu vou falar a respeito de moralidade numa próxima live, que eu vou pegar uma imagem de uma festa. Assim, é paganismo puro. E por que as pessoas vão nisso? Eu tenho certeza que tem uma porrada de cristão lá naquelas festas. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. É simples. Antes de eu começar esse trabalho de falar aqui no Instagram, de ensinar, antes eu guardava para mim esses estudos. Eu estudo já há alguns anos a Torá, né? E eu estudo muita coisa, e aí eu acabei juntando tudo e montando um conhecimento bem amplo. Por isso que eu falo que a minha mentoria do estudo da Torá é totalmente diferente de você estudar com um rabino em alguma denominação. É totalmente diferente, porque eu não me prendo à religião. Eu trago tudo, você vai ter uma visão do todo. Essa coisa, quando eu falo, abominação da desolação. Se você está preso a alguma doutrina, quando que você vai associar que tem a ver com hibridismo? E quando que você vai associar isso com notícia que a gente vê no jornal, do método CRISPR, edição genética, e cientista chinês criando bebê de laboratório de proveta, que já tem o DNA alterado para não desenvolver o HIV. Isso tudo existe, só que o conhecimento ele foi segmentado de maneira que as pessoas não enxerguem e não acessem e continuem perdidas. Continuem perdidas. Sabe por quê? Porque quando o anticristo chegar, a palavra diz que existe a multidão da besta. E o Mashiach falou que a porta é estreita. Poucos vão passar. Porque a maioria vai estar perdida onde? No mar das doutrinas. Para passar, tem que ser muito resistente, gente. Digamos que demore 50 anos para o Mashiach voltar, para tudo explodir, para o anticristo aparecer. Digamos, eu acho que é menos, mas digamos. Eu não vou estar aqui, eu tenho 45 anos. Daqui a 50 anos, 95, eu não vou estar aqui não. Eu já vou ter morrido, já vou ter voltado lá para casa. Mas eu tenho que preparar meus filhos. O que eu plantar para os meus filhos, vai florescer nos meus netos. O que eu conseguir plantar para você vai refletir na sua família. E vai refletir, sei lá, para o seu vizinho, na sua casa. É a transformação que eu consegui operar em quem quer que seja aí. Toda vez que eu falo aqui, pode ter 10 pessoas, pode ter 20 pessoas. Esse vídeo pode ser assistido daqui, sei lá, 6 meses por 200 pessoas ou mais, se eu fosse famosa assim, mas é uma semente. Então, o que eu comecei a falar é que antes de eu começar a ensinar e a gravar os vídeos e tudo mais, eu guardava para mim esse conhecimento. Eu escrevo muito, então eu ensinava na minha casa para os meus filhos, eu ensinava para amigos quando a gente se encontrava, e o pessoal gostava muito de aprender comigo, né? Eu explicando, mas não era suficiente e o Criador, ele não me deu sossego até eu começar a fazer o que eu estou fazendo. Porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que entregar isso. E a meta daqui para frente é atingir cada vez mais pessoas. Ir a mais pessoas. Porque o meu chamado é um ensino. Eu sou uma professora para mostrar para vocês. A minha meta é mostrar a verdade das Escrituras, que a religião te esconde, que as doutrinas escondem. Eu vejo muita gente com medo da parte de cabala. Tem gente que nem sabe o que é cabala, né? Mas essa parte de misticismo e tudo, todo o misticismo veio da Torá. Todo o misticismo veio da Torá. Só que foi dada uma roupagem para esse conhecimento, justamente para quem tem amor à palavra, odeie os mistérios
Só que a linguagem dos profetas é uma linguagem de mistérios. E quando que você vai ter acesso a isso? Só se você tiver uma doida que nem eu para te ensinar. Eu agradeço muito quem participou da live de hoje. Convido vocês a conhecerem o meu curso A Outra Face da Bíblia, que é uma visão nova a respeito da Bíblia. É algo que muda completamente a visão padrão que a religião te dá. Eu garanto para vocês que o conhecimento que vocês podem ter, à medida que vocês mergulham nessas coisas, é algo... Você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, eu não conhecia a palavra. E eu digo mais, você vai ter uma nova revelação de Jesus na sua vida quando você enxerga a verdade da palavra. E é por isso que, quando eu conheci a Torá, eu mudei. Eu virei uma outra pessoa. E é por isso que eu sinto essa liberdade de falar de um monte de coisa. Eu consigo te ensinar falando de cabala. Eu consigo te ensinar falando de astronomia. Eu consigo te ensinar falando de ciência, de tecnologia, de geopolítica, porque tudo acaba nisso. Tudo volta para isso. Tudo, e tudo, e tudo. Muito obrigada por ter vocês aqui. Em breve, nós teremos novidades. Eu tô criando um ambiente de ensino, um ambiente de estudo, justamente para preparar essa geração para receber o feioso, para enfrentar esses tempos difíceis que estão se aproximando. É agora? Não. É ano que vem? Não, não é. Mas está chegando. Talvez o fim do mundo para mim seja semana que vem. Eu tenho que estar pronta e a gente nunca sabe, né? Então a gente tem que fazer o melhor. O melhor. Qual que é o seu melhor? Eu quero guiar vocês, eu quero que vocês tenham independência, eu quero que vocês tenham força, uma fé firme, confiante, aquele discípulo porreta que não cai em qualquer papo furado, porque conhece a verdade. Só mais uma coisinha que eu queria falar. A gente escuta muito pregadores falando assim, porque você tem que entregar sua vida para Jesus, você tem que voltar para Jesus, você tem que parar de pecar e não sei o quê. Só que eu sempre fui uma pessoa muito preto no branco, eu sempre fui muito objetiva. Se você fala para mim, olha, você tem que melhorar, aí eu vou virar para você e falar assim, tudo bem, eu tenho que fazer o quê para melhorar? Vocês entendem que não faz sentido quando o Mashiach, quando Jesus fala assim, volte, ou então siga o meu caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou então os apóstolos falam assim, volte, se arrependa, conserte os seus passos, olha para as veredas antigas. Gente, eles estão falando dos mandamentos, eles estão falando da lei de Deus, que forma o seu povo. Por isso que a Torá é importante. Sem loucura. Por isso que eu sou uma professora, não sou pastora. Existe um caminho, existe um modo que ele deixou pronto para você. Como no livro de Oséias, que ele faz por nós, como ele nos ama. Sim, só que quando eu ouvia isso, volta para Jesus, corrige seus passos, não sei o quê, eu falava, tá bom, mas o que é que eu tenho que fazer? Não matar, não roubar, ok, mas o que mais? O que mais? Porque eu continuo sendo pecadora. Entenderam? É isso. Muito obrigada. Fiquem de olho nas novidades. Eu estou criando um ambiente de ensino para você aprender com segurança, sabe? Porque muita gente vai na curiosidade pesquisar a respeito de algumas práticas da nova era, coisas orientais e tudo mais, e a pessoa acaba se enrolando, sabe? Acaba se metendo com coisa que não deve, porque não tem conhecimento. Por exemplo, eu fiz uma live falando de hipnose. Quanta gente está indo atrás de cura através da hipnose? E se você assistiu minha live, eu falei o risco que é. O que é a hipnose? O risco que é essa prática?
O que que você está abrindo? Você está abrindo a sua alma. Você está ferrado, velho, se você fizer isso. Só que, meu, multidões estão indo atrás disso. As pessoas fazem evento de dinheiro. E as pessoas fazem isso, e elas se entregam a isso porque elas não conhecem. Então, para você ser um discípulo porreta mesmo, que vai enfrentar o anticristo sem cair, você vai chegar de pé do outro lado, você tem que saber essas coisas. Você tem que saber. Não pode ter medo de aprender. Só que, e não pode ter preguiça e tem que ter disposição de aprender. Mas para isso você tem que ter um ambiente seguro de ensino. Seguro. E é isso que eu estou criando. Um ambiente seguro de ensino. Porque eu tenho o amor pela palavra. Eu tenho o amor pela palavra. Isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que vocês sentem quando eu falo isso. E é por isso que eu tenho tanto zelo em montar esse ambiente de estudo, de ensino, que seja seguro para aquele que ama a palavra. E aproveitem a família de vocês. Eu desejo um excelente descanso, que a Ruach Sevaot, nosso Senhor Todo-Poderoso, abençoe você, a sua família, a sua casa, seus filhos, te dê muita saúde, multiplique as suas alegrias, ilumine os seus caminhos, tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada. Um beijo no coração. Shabbat Shalom.